Olá, gente, boa noite, tudo bem? Aqui é o Pastor Denis. Hoje, 7 de novembro de 2025, sexta-feira, mais ou menos 8h30 da noite. Estou aqui no meu lar e vou compartilhar com você aquela sequência de vídeos sobre as virtudes da vida cristã que está lá baseado em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Esse é o quarto vídeo. O primeiro já está no canal do YouTube, você pode baixar, Pastor Denis Oficial. O primeiro vídeo foi uma introdução. O segundo vídeo, ele foi falado sobre o primeiro fruto do Espírito, que é o amor. O terceiro vídeo, falando sobre aqui a gente vê aqui do Gálatas 5, né, versículo 22, foi falado sobre a alegria ou gozo do cristão. E hoje eu quero compartilhar com você sobre o terceiro fruto do Espírito, mais uma das virtudes da vida cristã, que é a paz. Mas como sempre eu quero ler aqui Gálatas 5, versículo 22 e 23, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé. Aqui está mansidão ou temperança, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então é motivo de alegria estar aqui nesses minutos aqui, nesses momentos aqui. Vamos aprender com a Bíblia Sagrada, com a Escritura. E como sempre eu deixo algumas referências bíblicas, né? Aqui em João capítulo 14, versículo 27. Eu quero ler aqui com você. Você, se tiver um tempo reservado, você pode pegar a tua Bíblia Sagrada e acompanhar essas referências bíblicas aqui, que vai falar sobre o fruto do Espírito, a paz. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus. É uma paz que excede todo o entendimento, né? A gente vê aqui também em João capítulo 20, né? Eu vou abrir aqui com você. João capítulo 20, versículo 19 e o versículo 21. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, né? Se pôs no meio e disse: a paz seja convosco. Olha o versículo 21. Disse-lhe Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Isaías capítulo 9, versículo 6. Veja aí, também no Antigo Testamento, um versículo bem conhecido aí dos cristãos, do meio evangélico. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem é esse Príncipe da Paz? Jesus, que completa a vida do ser humano com uma paz real, verdadeira, com a própria presença. Se você quiser também anotar aí na sua casa, está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 15, Gênesis 41, versículo 16, Levítico 26, versículo 6, Números capítulo 6, versículo
22 ao 26, Romanos capítulo 5, versículo 1, Efésios capítulo 2, versículo 14, Atos dos Apóstolos capítulo 10, versículo 36, Isaías 53, versículo 5, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Você sabe que você que tem acompanhado aí os vídeos, nós temos trabalhado com a apostila, o conteúdo maravilhoso, tudo extraído dentro da Bíblia, tá? Então nós estamos falando aí, ensinando das qualidades, das virtudes, né, da essência da vida cristã, né, do caráter cristão, que vão sendo aí desenvolvido dentro de nós. O fruto do Espírito é de dentro para fora, né? Só quem gera é o Espírito Santo de Deus em nossa vida, dia a dia, porque ninguém pode falar que é uma obra inacabada, né? Acabada. Eu e você não estamos prontos, estamos sempre sendo o quê? Moldado, melhorado, tratado, aperfeiçoado, trabalhado pelo Espírito Santo. Se pudéssemos, a gente colocaria aqui no peito, aqui uma cordinha, uma placa escrito, né? Estou em obras, desculpe o transtorno. O cristão todo dia está sendo melhorado pelo Espírito Santo de Deus. Então que Deus ele possa produzir essa paz, esse fruto do Espírito, uma paz que a sociedade precisa, que as famílias precisam, os pastores, os obreiros, a mãe, o pai, o esposo, a esposa, os filhos precisam de uma paz verdadeira e genuína que só o Espírito Santo pode produzir dentro de cada um de nós. Então o Espírito Santo, ele pode produzir, gerar em nós essa paz. Mesmo em tempo de adversidade, de luta, de aflição, de dificuldade, se você for ver aí na internet, você achará mais de 3 milhões de páginas aí falando sobre paz. Mais ou menos 1 milhão de páginas sobre entidades, sobre ONGs, querendo promover a paz. Mas na Bíblia Sagrada, que é a nossa fonte de fé, né, a palavra paz, ela aparece 290 vezes para o grego, né, para os gregos o intervalo de uma guerra para outra era paz. Para os romanos, a paz é o descanso. Quem morreu descansou. No Antigo Testamento, a paz significa shalom. No Novo Testamento, a paz significa tranquilidade pela salvação. A concordância entre os irmãos. Não há verdadeira paz sem salvação. Só quem é salvo por Jesus é que tem essa paz genuína. Então, por isso, temos que entender a perspectiva da natureza bíblica da paz, né? Que não é um princípio passivo, mas ele é ativo, ou seja, ela pode ser promovida, provocada, e nós como servo, nós temos que promover, levar essa paz que Cristo um dia nos deu, e temos essa paz. Cabe a nós essa missão, esse dever de levar essa paz que só Jesus, que só o Espírito Santo pode promover para outra pessoa. Lá em Mateus capítulo 5, eu vou ler aqui com você, Evangelho de Mateus, capítulo 5, aqui no versículo 9, bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aí cabe uma pergunta: eu e você, na vida, estamos sendo
pacificadores ou a gente está fazendo inferno na vida de alguém? Ou a gente está levando contenda, briga, discórdia? Pare para pensar e veja quem você é e quem eu sou no meu dia a dia. Então Cristo, ele falando para vários discípulos, para um grupo de pessoas, aqui no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 9, bem-aventurado são os pacificadores. Uma pessoa que é pacificadora, ela promove a paz de Cristo no ambiente aonde ela está, né? Ela joga água na fogueira, ela não joga álcool, né, para incendiar mais o ambiente, mas ela apazigua, ela quer promover a paz entre as duas pessoas, não constrói muro, barreira, mas ela promove a ponte que liga uma pessoa a outra, né? Então Jesus falou muito aí no Sermão do Monte sobre a paz. O apóstolo Paulo também disse para que nos afastemos daqueles que promovem contenda, briga, discórdia, confusão. Eu e você temos que ser o quê? Promotores da paz. A paz, ela é tão importante para nós que está associado às promessas de Deus. Veja aí, você que está aí com a sua Bíblia, Isaías capítulo 26, versículo 3, veja o que diz aí a Bíblia. Tu conservarás em paz, olha a promessa aí, aquele cuja mente está firmada em ti, porque eu e você confiamos em Deus. Há uma promessa da parte de Deus. Veja Jeremias capítulo 29, versículo 11. Algumas referências aí, né? Jeremias capítulo 29, versículo 11. Veja só. Pois eu sei os planos ou os pensamentos que eu tenho para vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro, ou para vos dar o fim que você espera. Então se apegue na palavra de Deus. A paz que Cristo dá está associada à promessa de Deus. Você pode também ver nos Salmos 29, versículo 11. Diz que Deus nos abençoa com paz. Quer a nossa alma tenha paz. Jó 25, versículo 2. Lá em Hebreus 12, versículo 14, fala para seguirmos a paz com todos. Não é só com quem eu quero. Jó capítulo 22, versículo 21. Estou falando várias referências, você aí com mais calma na tua casa, pegue a Bíblia Sagrada, folheie, se familiarize com a Bíblia sobre esse fruto do Espírito tão importante. No mundo que a gente vive, nós vemos o medo estampado no rosto da pessoa, que reflete dentro do coração. E Cristo nos promete essa paz que excede todo entendimento, mesmo a gente passando por luta, por dificuldade, mas nada vai tirar a paz que Cristo tem para nos dar todo dia. Em Romanos 5 também, diz que depende de nós que tenhamos paz com todos. Isso é um conceito bíblico, conceito mundano. Quem não tem Cristo é ter a paz com quem me agrada, que me convém e não me contraria, né? Hebreus 12, 14 diz que a paz está em ligação com a santificação. Quem está em paz vai buscar a santidade e vice-versa. A gente vê também lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, e João também 17, versículo 17. A paz está ligada, associada na promessa de Deus que eu falei, e a paz também está ligada, associada na santificação. Então é o caso, um exemplo que eu te dou, é o caso da pessoa que se diz santo, né? Mas está em guerra,
na igreja, no ambiente de trabalho, no ambiente do seu lar, da sua família. A pessoa até se julga, né, muito puro, muito santo, mas dentro de si há uma guerra, né? Há uma briga, é que nem um vulcão entrando em erupção, ela está sem paz, né? É uma paz falsa, é uma paz mentirosa. Então ela não tem paz com a esposa, não tem paz com o marido, não tem paz com o filho, com a mãe, com o pai, né? No ambiente onde ela estiver, né? Então é praticamente uma pessoa religiosa, né? Existe aí a paz como uma saudação bíblica, né? Só saudamos com a paz aqueles que fazem parte do nosso convívio evangélico, mas a Bíblia não diz bom dia, boa tarde, boa noite, mas a paz, né, não é propriedade evangélica. Veja só, Jesus nos ensina a dar uma saudação com a paz, como prática, estilo de vida no nosso dia a dia. Você sabia disso? Lá em Mateus, o próprio Jesus falou: saudai a todos com a paz. Se alguém não for digno de receber, essa paz que você está saudando, ela volta para você. Então a gente tem que aprender com o nosso mestre, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que você estiver no teu dia a dia, tenha esse hábito, seja com um ateu, seja com um católico, com um espírita, com um budista, independente da religião, né? Saúde essa pessoa, olha, que a paz de Jesus esteja na sua vida. Ela vai ficar meditando, porque ela nunca ouviu. É normal a gente falar bom dia, boa tarde, boa noite, mas Jesus nos ensina lá no Evangelho de Mateus, nos ensina, se eu não me engano, aí em Mateus capítulo 10, eu vou até procurar aqui, né, para te mostrar aqui, ó, algum versículo, se não me engano, ó, Mateus capítulo 10, né, fala para que a gente possa saudar qualquer pessoa. Você pode ler lá, eu não achei aqui o versículo, mas leia Mateus capítulo 10, que Jesus é ensinando, para que quando a gente se encontrar com qualquer pessoa, você tem toda a liberdade de saudar essa pessoa com a paz, até porque eu tenho essa paz. Você, crente evangélico, cristão, tem que ter essa paz que faz a diferença, que nos muda, que nos tranquiliza, que nos dá uma mansidão, uma paz, um descanso. Aí a pessoa vai falar: essa pessoa é diferente. Ela, no modo de falar, ela me transmitiu tanta paz, porque a paz de Jesus está dentro de nós, né? Então, continuando aqui, lá em Gênesis capítulo 43, versículo 23, diz que José saudou seus irmãos com a paz, porque ele tinha a paz de Deus. Ele não era evangélico, mas ele era o quê? Um servo de Deus. Eu vou folhear aqui mais uma página aqui da apostila, né? Você sabe que estamos aqui trabalhando com a apostila, né? E eu já te peço, compartilhe esses vídeos aí. Tá lá no meu canal do YouTube, Pastor Denis Oficial. O objetivo aqui não é eu ter fama, sucesso, toda a honra e glória dada a Jesus somente. O meu objetivo, a minha missão, a minha alegria é que esses vídeos aí que você está vendo aí cheguem em outros lares, em outras famílias, alcance o maior número de pessoas para que o Espírito Santo venha mudar a cada coração. Então José, ele não era da Assembleia de Deus, né? Abraão não era presbiteriano, Moisés não era da Batista, Elias não era da Igreja Deus e Amor, todos eram servos de Deus. Você vê lá também em Juízes capítulo 6, versículo 23, quando o anjo de Deus vem visitar a Gideão, ele fala: a paz seja contigo. A paz é a saudação dos anjos também, né?
Então nisso aprendemos que não podemos fazer o quê? Acepção de pessoa. Separar um grupo para dar a paz do Senhor Jesus só para os crentes, isso não é propriedade evangélica. Jesus nos ensina. Né? Podemos dar bom dia e também a paz do Senhor Jesus para todos, para qualquer ser humano, viu? Você não vai ter nenhum prejuízo em saudar com a paz para outras pessoas. Em Números, capítulo 6, versículo 24 ao 26, diz sobre a paz. Lucas 24, versículo 36, Jesus usa a paz como uma saudação para os seus discípulos. Lucas capítulo 10, versículo 5, diz que aonde chegarmos, temos que saudar com a paz. E se a casa não for digna de receber a paz, essa mesma paz volta para você. Então tem até aí uma moda aí, hoje em dia aí, entre os pregadores aí, que já não estão nem mais saudando com a paz do Senhor Jesus, né? Eles dizem somente bom dia, boa tarde, né? Boa noite. É um enorme prazer estar aqui com vocês nessa palestra, nesse auditório, né? Nessa plateia. Então eu tenho visto muito aí pelas igrejas onde a gente vai, né? Que muitos parece que já é cafona, antiquado, alguma coisa passada. Não dá a graça e a paz do Senhor Jesus, já não saúda com a paz do Senhor Jesus, né? E a pessoa pode ser até educada, gentil, cortês, né? Mas muitas das vezes a gente não pode fugir da Bíblia, né? Temos que saudar, seja crente, cristão ou não, saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, né? Porque eu e você, nós somos agentes de Deus para comunicar essa paz por onde a gente for, né? Também fala lá em Romanos 15, versículo 33, sobre o apóstolo Paulo. Ele está lá comunicando o povo de Roma com essa paz, né? A gente vê em todas as cartas aí, nas epístolas paulinas aí de Paulo, que ele escreveu, e ele começa dizendo: graça e paz da parte de nosso Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre convosco. Então temos que colocar como prática, né, da nossa vida cristã, como estilo de vida, seja na igreja, seja qual for o ambiente, na família, no trabalho, eu e você temos que praticar essa virtude cristã, esse fruto do Espírito, que é a paz que Jesus tem nos dado. A gente tem que compartilhar essa paz, que é um fruto do Espírito Santo, né? É um estado aí perene aí de segurança, de bem-estar. Essa paz aí você pode estar até enfrentando alguma batalha, algum momento difícil na sua vida, alguma guerra, alguma aflição, alguma dificuldade aí, mas só essa paz, ela pode te preencher, ela pode te dar um sossego, uma tranquilidade, né? Muitos aí a gente vê que não consegue dormir quando coloca a cabeça no travesseiro, né? Estão à base de remédios faixa preta, né? E eles tomam, ficam dopados para realmente apagar e dormir, né? Falta essa paz que só o Espírito Santo pode dar a cada ser humano, né? E aí acorda aí com uma dor de cabeça, com enxaqueca, até zonzo, né? Mas a gente vê lá no Salmo 4, versículo 8, eu quero compartilhar com você, você que está aí com dificuldade, né, com insônia, que tem dificuldade para dormir. Veja o que fala aí no Salmo 4, versículo 8. Em paz eu me deitarei e dormirei, pois só tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. Veja também no Salmo 3, versículo 5. Tome posse dessa palavra no seu coração aí, ó. Eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta. Então que essa paz
possa te alcançar, tirando toda perturbação, toda insônia, todo mal-estar, tudo que na madrugada te assola, né, que faz perder o sono, que essa virtude cristã, que esse fruto do Espírito Santo, a paz, possa encontrar morada no seu interior. Vemos também Provérbios 9, versículo 9 também. Então eu e você temos o quê? Que estabelecer esse compromisso, uma aliança com essa paz, viver essa paz, porque a base do reino de Deus, e nós estamos lutando aqui embaixo para morar, temos um reino preparado para nós. Está lá em Romanos 14, versículo 17, isso significa que se uma pessoa está sempre aí, agitada, né, agoniada com tudo, aflita, com a menor das situações, sempre ansiosa, né, não consegue dormir, pode ser que exista o quê? Uma grande probabilidade de que esta pessoa ainda não está inserida no reino de Deus, né? São pessoas também que promovem, parece que tem o prazer de levar o quê? Contenda, briga, discussão, fofoca, e às vezes está até na igreja cultuando, né? Mas não está no reino de Deus, porque o reino de Deus é maior do que cada um de nós, é maior do que o culto, é maior do que estar no ambiente na igreja, né? No local onde você congrega. O próprio Jesus alertou as pessoas, né? Lá em Lucas capítulo 17, dizendo, olha, não fale, não diga que o reino de Deus está aqui ou acolá, porque o reino de Deus está dentro de você. Então que essa virtude da vida cristã, esse fruto do Espírito Santo, a paz que eu estou compartilhando com você, possa realmente te mudar, teu pensamento, teu espírito, tuas atitudes, e a todos aqueles que verem e ouvirem esse vídeo aí. Então temos que ter esse compromisso com a paz, porque Deus nos escolheu, né, para defender a paz. Vemos também lá Isaías 48, versículo 18. Aqui nesse versículo Deus fala que quem obedecer aos mandamentos, à palavra, né, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, a sua paz será constante como um rio. Você já viu um rio? A água não para, ela corre constantemente. Essa é a promessa que Deus nos dá. É uma paz diária, em cada situação, em cada momento, seja na realidade que você estiver enfrentando. Vemos também no Salmo 119, versículo 165, fala muito sobre a paz também. O salmista quer nos dizer que à medida que nós ouvimos a Deus, ouvimos a palavra e vamos obedecendo, essa paz como fruto do Espírito Santo vai tomando conta de nós, vai nos mudando, vai nos fazendo nascer de novo. O salmista tinha a capacidade de transformar as suas lutas, as suas tribulações, os seus problemas, as ameaças que ele enfrentava em paz, né? Ele vivia guiado por essa paz. No Salmo 34, 14, o salmista também diz que essa paz será manifestada no nosso interior, né? E diz para que a gente possa buscar constantemente essa paz. Tem pessoas até que falam aí, quando a pessoa gosta de arrumar, a pessoa já acorda querendo arrumar confusão, né? Ela fala, eu pago 100 para não entrar, mas também eu pago 200 para não sair. Já viu pessoas assim? Mas se a parte do mal, né, de problema, defenda e promova o quê? A paz. Caminhe aí debaixo da paz, ore pela paz, né? Estamos aí trabalhando com a apostila, né? E é muito importante você, aonde você estiver, vai anotando num papel, num caderno, na própria Bíblia, aí, as referências bíblicas aí, que fala sobre esse tema, dessa virtude, a paz como fruto do Espírito. Isaías 26, 12, Jeremias 29, 7, nos ensina a orar pelo lugar que habitamos, pela cidade onde você está,
pelo teu lar, pela tua casa, pelo teu marido, pela tua esposa, pelo teu filho, tua filha, tua mãe, teu pai. Ore pelo Brasil. A gente tem o costume muito aí somente de atacar, julgar, ser preconceituoso, né? Sobre governos, político e várias situações aí. E a gente acaba não orando, não intercedendo, mas ore, né? Quantos casamentos, quantos relacionamentos que estão sendo desfeitos porque um pelo outro não está orando para que haja paz. Aí tem briga, tem discórdia, né? Não tem perdão, tem confusão, tem gritaria, fofoca, um querendo ser maior do que o outro. Ore pela paz no nome do Senhor Jesus, né? Então ore para que haja paz no convívio, né? No convívio, no ambiente que você está. Ore pela paz, repreenda aí todo espírito de contenda, de perturbação, no nome do Senhor Jesus, né? Então, pelo efeito da sua presença, da nossa presença, como instrumento de Deus, como um vaso de barro aí, levando essa paz aí, os lugares e as pessoas, elas começam a ser transformadas e mudadas. Quando você estiver aí num ambiente aí e ver alguém falando aí mal, né, de uma pessoa, do teu próximo aí, ao invés de você alimentar, né, a acusação, lembre sempre da palavra de Deus que diz: bem-aventurado os pacificadores, que está lá em Mateus capítulo 5, no sermão da montanha, onde Jesus falou para várias pessoas: bem-aventurado os pacificadores, os que levam a paz, né, que mudam o ambiente, que aconselha, em vez de causar briga e jogar álcool na fogueira, alimentando aí uma conversa, né, uma situação desfavorável, leve a paz, apazigue, né? Então é alguém como fosse um mediador. Cristo é o mediador entre as pessoas pecadoras e Deus. E Deus nos escolheu para ser a imagem e semelhança, né, de Deus. Seja um mediador, seja um pacificador aonde você estiver. O intermediário, né, de um conflito, leve a solução, né? Não coloque mais lenha aí na fogueira, não. Acalme a situação, busque o caminho. A gente não foi escolhido para piorar a história de ninguém, né? E muitas das vezes as partes, os dois lados aí, não saberão quando você for o pacificador, levando a paz aí. Então você não fica protagonista de uma batalha, de uma guerra, não toma partido, né? Não defende nenhum dos lados, mas com sabedoria, levando a paz, né? E muitas das vezes a pessoa vai te agradecer, vai falar muito obrigado, né? Vai te procurar. Então vamos aprender, você, a ter uma palavra mais branda, mais calma, carregada de paz, né? Então, e levando a solução, e Jesus vai te recompensar, vai te dar o galardoador. A gente vem em Romanos 5, versículo 1, Efésios 2,14, que é a base da nossa paz, né? Que é Cristo. Então ninguém vai entender quando você está em paz no meio da tribulação, no meio de uma luta, no meio de uma provação, no meio de um momento difícil. Muitos vão falar: olha só que essa pessoa, ele ou ela está passando, não sei como que aguenta, e ela age com paz, com equilíbrio, com tranquilidade. É a fé que Deus tem nos dado para que a gente possa entender que nada, seja qual for a situação que você passar, nada roubará a paz como fruto do Espírito, como essa virtude, esse caráter de Deus dentro de cada um de nós, né? Vão achar até estranho, né? Um exemplo é lá em Atos, capítulo 27, onde estava lá o apóstolo Paulo, dentro de um navio, tinha o comandante, vários escravos, vários presos. Começou a vir uma tempestade mesmo, o tempo horrível, vento, ondas gigantes batendo no barco, ao ponto de começar
a quebrar o barco. E muitos entraram em pânico, com medo, né? Ali ficaram desesperados, mas o apóstolo Paulo, cheio de paz, ele abre a boca e fala: o Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo, me falou que nenhuma alma se perderá ou perecerá nesta noite. Todos serão salvos. Fé carregado de paz. O apóstolo Paulo enfrentando e vendo a mesma tempestade, as mesmas ondas, o mesmo vento balançando o barco para lá e para cá. Muitas das vezes não é assim na minha e na sua vida, né? Situações difíceis representando aí esse barco, mas lá estava um homem de Deus, cheio do fruto do Espírito, de paz, desta virtude, né? Usado por Deus, acalmando a situação, a alma desesperada do pessoal, acalmando o espírito tribuloso, né? Vendo a situação, a maioria pensou que ia morrer, mas Paulo falou: ninguém vai morrer nesta noite aí. Você pode ver também, né? 1 Tessalonicenses 5, versículo 3, Jeremias 6, 14, 2 Tessalonicenses 3, 16, né? E também uma referência bem conhecida, Isaías 9, 6, que fala que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e, por último, Príncipe da paz, Jesus, o nosso Senhor. Ele é o Príncipe da paz que quer nos encher de paz nos momentos bons e nos momentos ruins, né? Então cabe a nós parar um pouco aí para pensar, né? E ver qual tipo de mensagem estamos carregando na nossa vida. Estamos abrindo a boca, seja onde você estiver, o que você está falando? Será que eu e você só estamos levando notícias ruins, notícias más, pesadas, ou nós estamos sendo agente de Deus pacificador, né? Sendo realmente um instrumento na mão de Deus, levando boas notícias, mesmo que às vezes o ambiente não esteja bom, leve paz, né? Que tipo de notícia você está levando para o teu próximo? A paz como fruto do Espírito, para que todo ambiente seja acalmado através de mim e de você, que a gente possa levar essa paz. Se for preciso se retirar de uma confusão, se retire. Se for necessário ceder, né? O ser humano não quer ceder em nada. Ceda para que o ambiente tenha paz, né? Quanto equivale a sua paz? Porque tem pessoas que falam: mas eu não tenho sangue de barata. Já ouviu alguém falar assim? Né? Na tua família, na igreja, no ambiente de trabalho, a pessoa fala: eu não sou trouxa, né? Eu vou sair no prejuízo. O fulano, se eu deixar, ele vai ficar por cima, eu vou ficar por baixo, né? Se alguém falar, eu vou falar o abecedário inteiro para as pessoas. É do tipo da pessoa que não está tendo essa paz dentro de si, né? Senão ela agiria de uma outra maneira, né? A pessoa fala: eu não levo desaforo para casa. Isso aí é indícios da velha criatura, do velho homem, da velha mulher. Mas você tem Cristo, vamos agir diferente, né? Então os crentes, eles muitas das vezes valorizam demais os dons espirituais e realmente tem que buscar os dons, né? E querem sempre milagres extraordinários todo dia, mas preste atenção no que eu vou falar, que a nossa oração, a gente possa orar assim, ó: primeiro eu quero viver o fruto do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus. Primeiro Deus, ele quer colocar o fruto do Espírito, essas virtudes da vida cristã, em primeiro lugar, dentro de mim, dentro de você, né? Para que a gente possa chegar em casa e agir de uma outra maneira. Tem até uma outra passagem bíblica, vou tomar até um pouco de água aqui, que fala sobre, lá em Atos capítulo 12,
onde Herodes tinha pegado Pedro e Tiago e os prenderam. E no outro dia, Pedro iria morrer. Já era sentença, já estava decretado por Herodes, né? Só que aconteceu, a igreja orando, solta Pedro, e ali Pedro cheio de paz. Olha só, quem caminha com Jesus. Ele foi dormir, um sono pesado, profundo, um sono tranquilo, cheio de paz. Quem que dorme num dia, numa noite, sabendo que no amanhã, ao amanhecer, vai morrer? Só quem tem paz, só quem tem essa virtude, né? E aí a igreja orando, veio um anjo, chacoalhou a Pedro, acorda, 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 as portas se abriram, Pedro saiu da prisão, se apresentou na porta lá da igreja, a própria igreja não acreditou que era Pedro que estava na porta e houve a libertação. Por quê? O que fez a diferença foi a paz que estava em Pedro, foi de uma igreja que estava orando por Pedro, né? E então vamos então entender que a gente vê muitas pessoas aí que não conseguem colocar a cabeça no travesseiro, né? Pensa nas dívidas, muito ansioso, preocupado no amanhã, não dormem, toma remédios e remédios, fazem exames e após exame e não consta nada. Falta a paz como fruto do Espírito. Falta essa virtude em muitas pessoas, né? Então, que a gente possa entender lá Isaías 64, versículo 4, é um versículo poderoso. Eu quero ler com você aqui. Tome posse dessa palavra aqui, ó. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Confia, creia que Deus está trabalhando. Você está esperando em Deus? Deus está trabalhando em seu favor. Você e eu nunca vimos ou ouvimos um outro Deus, além do único Deus que nos dá essa paz. Deus está no controle, Deus está no domínio. Deus tem o poder da história em suas mãos, mesmo que você não creia, mesmo que você não perceba, né? Receba a paz, aí você vai conseguir dormir tranquilo, sossegado. Receba a paz da parte de Deus aí. Então, amados, a gente tem que entender aqui, né? Que a gente tem que promover a paz no ambiente onde nós estivermos aí. Às vezes a gente quer que o outro faça. Não, faça você. Eu tenho que fazer. Né? Promover, acolher ao meu próximo, se colocar muitas das vezes na pele dele, né? Para ajudar. A Bíblia fala que melhor é dar do que receber, né? E essa pessoa vai te valorizar, vai te reconhecer, vai te respeitar, vai te honrar, vai querer que você ore por ela, vai querer que você aconselhe ela através da Bíblia Sagrada, né? Então, que às vezes a gente fala que a gente quer ajudar o outro porque o outro pode nos devolver alguma coisa. A gente vai estender a mão porque a gente sabe que o outro um dia vai também estender a mão. E muitas das vezes não é isso não, né? Que Deus quer. Ah, eu vou ajudar porque eu sei que fulano vai me retribuir. Sempre com segundas intenções. Sempre querendo tirar vantagem. Não. Ajude. O galardão virá do alto, né? Então ore pelo próximo, acolha, né? E você verá que você vai fazer a diferença na vida do próximo aí. Então, se estiver no nosso alcance, seja um pacificador. Ajude, acolha alguém. Todos nós também podemos promover a paz pela desigualdade, né? Vamos ser úteis na vida de alguém, compartilhar as bênçãos, né? Fazer ações sociais, você pode se envolver aí, dando uma cesta básica, indo na casa de alguém, né, ajudando pessoas próximas, pessoas de longe aí, e aí você vai criando oportunidade para que você e eu, a gente possa promover, né, e expandir essa paz aí
e fazer a diferença na vida de alguém, né? Então, querido, a gente tem que lutar também a favor da justiça, né? Dos nossos irmãos aí. Então, em vez de a gente complicar a situação e deixar pior do que ela já está, né? Aumentar o conflito, promova a comunhão, promova a restauração, renovação, pacificação, perdão. Deus pode te usar, né? Então somos promotores da paz. Aí vai requerer de mim, de você, tempo, paciência, tolerância, disposição. Encaixe aí um momento, algum horário aí no seu dia a dia, né? Vamos levar essa paz como fruto do Espírito Santo, tá? Vamos então entender também lá em Romanos 12, 18, diz que se depender de nós, né, a gente tem que levar essa paz. Colossenses 3,15 também diz que a paz de Cristo é o nosso árbitro, é o nosso juiz, é o ponto de equilíbrio da nossa comunhão e da nossa caminhada, né? A paz de Cristo é a garantia que temos de caminhar com misericórdia. Então a paz de Cristo é como um rio que flui em nossa alma, né? Filipenses 4, eu quero abrir aqui com você. Filipenses 4, versículo 7 e o versículo 9. Tome posse dessa palavra aí, ó. Veja só o que fala, ó. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, vosso sentimento em Cristo Jesus. E o que você aprendeu e recebeu e ouviu de mim, e em mim você viu, isso fazei, e o Deus de paz seja convosco. É uma paz que excede todo pensamento, todo entendimento, supera a luta, supera a dificuldade, aflição, dores, lágrima. Essa paz vai te dar base, sustento, fundamento. Essa paz, que é o fruto do Espírito, é uma virtude que tem que estar em nós cristãos, no nosso dia a dia. Essa paz vai fazer toda a diferença na sua vida, viu? Então diz que é uma paz, né, que excede aí nos momentos mais difíceis aí, porque não é só a minha capacidade, não é só a sua inteligência, né, mas é a paz como fruto do Espírito, né? Então, já para ir finalizando, na oração pedimos tantas coisas, né? E aquilo que é mais importante esquecemos, né? Vamos pedir aí a paz como fruto do Espírito. A Bíblia vai falar sobre Davi, que estava num ambiente aí de guerra, numa crise tão grande aí, que não sabia em quem confiar. Quando as pessoas se aproximavam dele, Davi fez uma pergunta: é de paz a tua vinda? E aí o pessoal respondeu: é de paz, né? Davi falou: porque se não for de paz, que o Senhor julgue entre eu e você, e que a sua paz permaneça no meu lado. Então, viva em paz, promova a paz, que a nossa oração seja de pedir a paz no casamento, no lar, na família, no ambiente da igreja, no ambiente de trabalho, né? Nos casamentos aí. E ainda que alguma situação aí difícil ocorra, né, que a paz realmente supere tudo isso aí. Então, eu vou estar orando aí pela sua vida, já finalizando esse quarto vídeo, né, dessa virtude da vida cristã, a paz como fruto do Espírito. Amado Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de transmitir a tua mensagem, a tua palavra, e que essa paz, nesse vídeo, que alcance o maior número de pessoas, aquela pessoa que não consegue dormir, que está com insônia, que está, ó meu Pai, aflito, angustiado, amargurado, depressivo, essa pessoa tão importante que o Senhor criou. Meu Deus, tenha misericórdia e tira, meu Pai, toda a perturbação, e que essa paz alcance a alma, o espírito, o pensamento, que haja libertação, no nome do Senhor Jesus. Receba a paz na sua família e até o próximo vídeo. Deus abençoe você.